Solo Leveling se baseia num mundo onde portais misteriosos se abrem e conectam a Terra a dimensões repletas de monstros mortais. Para combater essa ameaça, surgem os caçadores, humanos com habilidades especiais, divididos em níveis de poder. Mas, entre todos eles, um se destaca por trilhar um caminho único e assustador. Sun Jinwoo, o caçador mais fraco do mundo, que se tornou o mais forte de todos. Após uma missão desastrosa numa masmorra dupla, Jinwoo desperta como o jogador de um sistema. Esse sistema o permite evoluir como um jogo de RPG, ganhando habilidade, força e o mais impressionante, o poder de comandar as sombras. Mas o que são essas sombras afinal? Elas são as criaturas e os guerreiros que Jinwoo derrotou. Ao invocar suas almas, através da necromancia sombria do sistema, ele transforma esses inimigos caídos em servos leais, prontos para lutar ao seu lado até o fim. Neste vídeo você vai conhecer as 10 sombras mais poderosas do arsenal de Sun Jinwoo, guerreiros que fizeram história em Solo Leveling e foram fundamentais para a ascensão de Jinwoo como monarca das sombras. Então, sem mais enrolação, após essa breve explicação, deixa o like brabo e bora pro vídeo. Em 10º lugar, Iron, o tanque indestrutível. Iron foi criado a partir do caçador Qin Shu, um rank A arrogante que subestimou Jinwoo e pagou caro por isso. Durante a luta de Jinwoo contra Baruka, Qin Shu, enlouquecido, tentou matar Jinwoo, apenas para ser morto depois por uma sombra do Jinwoo, que é o Igris. Sabendo que teria dificuldade em derrotar Baruka apenas com a ajuda do Igris, Jinwoo rapidamente extraiu a sombra de Qin Shu e depois o nomeou Iron. Agora, uma sombra leal a Jinwoo, Iron ajudou seu mestre em sua batalha contra Baruka e finalmente matou o elfo de gelo, esmagando-o no chão. Apesar de ter sido a segunda sombra extraída pelo Jinwoo, Iron desempenhou apenas um papel menor no desenrolar da história. No entanto, ele nunca perdeu sua atitude estúpida e eventualmente ascendeu ao grau de cavaleiro de elite, logo após o segundo incidente da masmorra dupla. 9. Gigante Sombrio. Na crise do portão Rank S do Japão, Jinwoo enfrentou monstros do tamanho de prédios e os transformou em armas. Os 28 gigantes sombrios se tornaram uma tropa de choque quase imparável, esmagando inimigos com a pura força bruta. Eles também têm o ponto positivo de atacar em grande número, o que os fazem ter um poder mortal. Em 8º lugar temos Min Byung-gyu, o curandeiro temporário. Min Byung-gyu foi inicialmente um curandeiro de rank S da Coreia que apareceu no arco da ilha de Jeju. Ele se juntou ao grupo e foi muito útil por causa de seus atributos de cura. O grupo deles matou com sucesso a Rainha Formiga, mas isso levou o Rei Formiga a matá-lo. Ele morreu nessa batalha, mas mais tarde foi ressuscitado por Jinwoo como uma sombra para curar a Cha-Rain. Isso durou pouco tempo, já que Jinwoo só queria curar a Cha-Rain. Independente disso, ele é uma das sombras mais fortes que já passou pelo Sun Jinwoo, e eu acho que o Sun Jinwoo só não concretizou isso de ficar com aquela sombra porque tinha muitas pessoas em volta e isso seria visto de forma negativa. Mas uma coisa é fato, seria um dos maiores curandeiros que o Sun Jinwoo teria, com certeza. Em 7º lugar temos a Rainha Formiga, que também foi temporária. A Rainha Formiga foi a progenitora e a protetora do exército das formigas mágicas que aterrorizaram a ilha de Jeju. Desde a chegada dos caçadores coreanos e japoneses para enfrentar a ameaça, ela desempenha um papel fundamental na narrativa, garantindo que a ameaça das formigas seja grande o suficiente para justificar a união das nações em um esforço conjunto para derrotá-la. Ela não era mais forte em combate, mas seu verdadeiro poder estava na multiplicação, tanto que o portal de Jeju foi aberto e ninguém conseguiu fechar ele. A Rainha Formiga gerava soldados em série, cada geração mais forte.
Como sombra, ela era uma fábrica de tropas vivas, mesmo que por pouco tempo. Então imagina, se o Sang Jin-woo tivesse conseguido ficar com a Rainha Formiga, ele poderia fazer com que ela gerasse outras formigas para ele. Cara, isso seria muito insano. Agora em sexto temos Greed, o caçador renascido. O grupo de Dong-suk cometeu um grande erro em solo leveling, quando subestimaram Jin-woo e tentaram executá-lo em uma masmorra de classificação classe C, lá no início do anime. Eles convidaram um personagem e outro caçador para se juntar ao grupo e entrarem na masmorra. Quando eles atingem a caverna do chefão e o grupo percebe que as pedras de essência estão lá, eles fecham a saída para impedirem que Sang Jin-woo e Jin escapem. Com o desenrolar de tudo, acabou que o Sang Jin-woo matou o Hwang Dong-suk e antes de morrer, o Hwang Dong-suk ameaça o Jin-woo, né? E ele fala assim, pô, eu tenho um irmão que ele é muito forte e você não vai querer fazer isso. Só que o Sang Jin-woo acaba que mata ele mesmo assim. E isso tudo gerou um ódio muito grande no irmão que perdeu o Hwang Dong-suk. E esse irmão se chamava Hwang Dong-soo. O Hwang Dong-soo queria vingança e Jin-woo deu a ele um novo propósito, como sombra, renascido como Greed, que significa ganância. Em quinto lugar temos Tusk. Tusk era originalmente um alto orc xamã, uma criatura poderosa que Jin-woo encontrou durante o arco do Castelo Demoníaco. Tusk, em sua forma original, era um oponente formidável, especialmente por causa de sua magia poderosa e habilidades xamânicas. Após derrotar Tusk, Jin-woo tenta extrair sua sombra e inicialmente a extração falha várias vezes, demonstrando a força e a vontade de Tusk. No entanto, Jin-woo finalmente consegue e Tusk se torna um de seus soldados das sombras. Como uma sombra, Tusk mantém suas habilidades mágicas e xamânicas, o que o torna um recurso valioso para o exército de Jin-woo. Em quarto lugar temos Kamishi, o dragão lendário, que também é temporário. Kamishi era originalmente um servo de Antares, o rei dos dragões e o monarca da destruição. Eras depois, quando o primeiro portal Rank S surgiu na América, Kamishi emergiu do portal e devastou toda a costa oeste, massacrando centenas de caçadores Rank S em seu rastro. Sua fúria só terminou depois que os últimos 5 caçadores Rank S sobreviventes se uniram e o mataram com sucesso. Após a morte de Kamishi, seu cadáver foi reivindicado pelo governo americano e preservado exatamente na mesma posição em que havia morrido. Cerca de 8 anos após a morte de Kamishi, Jin-woo recebeu a permissão para ver o cadáver do dragão pessoalmente e conseguiu até reviver Kamishi como uma sombra, embora tenha levado 2 tentativas para funcionar devido ao tempo que o dragão estava morto. E ao renascer como sombra, Kamishi notou os humanos parados atrás de Jin-woo e tentou usar seu ataque de sopro neles, forçando Jin-woo a ordenar que ele parasse e informá-lo de que ele não estava mais sob o controle dos governantes. Ao saber disso, Kamishi se acalmou, curvou a cabeça para Jin-woo e revelou que havia servido Antares quando estava vivo. Infelizmente, por estar morto há tanto tempo, o corpo de Kamishi começou a se desintegrar, mas enfim, como dragão, Kamishi tinha uma força imensa. Ele possuía uma força física gigantesca. Como prova disso, ele foi capaz de massacrar centenas de caçadores Rank S sozinho e destruir sem esforço a caixa de vidro imbuída de mana que havia sido construída ao redor de seu cadáver apenas com a sua mana. Em terceiro lugar temos Ygritte, o Cavaleiro Imortal. Ygritte foi o primeiro, o mais leal, um espadachim impecável que cresceu junto com o Jin-woo. De cavaleiro a marechal, ele dominava a telecinese e a regeneração, tornando-se um símbolo de honra e evolução. O Ygritte, ele tem a habilidade de controlar a espada dele à distância, cara. Isso era insano. Fora que também ele só perdeu para o Jin-woo porque ele é tão honrado que não quis pegar a espada vendo que o Jin-woo não estava utilizando. Então assim, um cavaleiro muito honrado que com certeza teria sido mais forte que Jin-woo se não fosse honrado, né? Em segundo lugar temos Beru, o Rei das Formigas. Beru era o terror em forma de sombra, rápido, brutal, com magia de cura e asas. O antigo Rei das Formigas virou um guerreiro feroz e devoto a Jin-woo, um dos preferidos dos fãs e com razão. Beru era originalmente um Rei Formiga, uma fera mágica de grau S
que apareceu durante o quarto ataque de recuperação da ilha de Jeju. Mais tarde, ele foi eliminado por Sang Jin-woo e extraído como comandante, e foi o primeiro a demonstrar a habilidade de se comunicar com o Jin-woo. Uma de suas habilidades é a sua força imensa. Beru possui uma força física imensa, ele também possui uma velocidade imensa. Beru pode se mover em velocidades imensas. Ele também tem uma imensa durabilidade, habilidade de conversação e também a incrível habilidade de regeneração. Beru também tem habilidade de veneno paralisante. Beru pode cuspir um veneno extremamente concentrado da boca, usando sua língua afiada, semelhante a um tentáculo. Ele também possui habilidade de ordens severas. Beru pode aumentar as estatísticas de outro indivíduo em 50% ao custo de sua sanidade. E para finalizar, em primeiro lugar, temos Bellion. Bellion nasceu a eras do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir o céu inteiro apenas com seus galhos. Ele foi a primeira sombra criada por Ashborn. Com sua lâmina dupla, estratégia afiada e força absurda, ele derrotou Beru facilmente. Como sombra do grau Grande Marechal, Bellion é um indivíduo imensamente poderoso e a sombra mais forte sob o comando de Jin-woo. Entre as habilidades temos força imensa. Bellion possui uma força física imensa. Como prova disso, ele foi capaz de repelir sem esforço os ataques do Beru e esmagá-lo no chão com força suficiente para fazê-lo tossir sangue. Velocidade imensa. Bellion pode se mover em velocidades imensas, como demonstrado pela facilidade com que ele conseguiu acompanhar os movimentos de Beru e contra-atacar facilmente seus golpes durante a luta. Maestria com espadas. Bellion demonstrou possuir um alto grau de habilidade com espadas, embora tenha sido notado que Ygritte é o melhor espadachim. Maestria com chicotes. Bellion possui uma grande proficiência no manejo de chicotes, como demonstrado pela facilidade com que ele conseguiu capturar Beru com sua arma durante a luta. Voo. Bellion pode usar suas asas para voar em alta velocidade. Além disso, ele tem a habilidade de conversação e regeneração, assim como as outras sombras. E aí, qual dessas sombras é a sua favorita? A brutalidade do Beru, a imponência do Bellion ou a lealdade do Ygritte? Comenta aí e não esquece de se inscrever para mais vídeos épicos de Solo Leveling.